Olá, queridos irmãos, graça e paz sejam multiplicadas na nossa vida no dia de hoje. É um grande prazer e alegria poder compartilhar a palavra de Deus com a Igreja Fonte Church esta manhã e esta noite, e também com todos os demais irmãos que acessarem o nosso canal na internet para nos ver e ouvir e receber esta mensagem da parte de Deus para as suas vidas. Sejam todos muito bem-vindos à Palavra de Deus nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. E gostaria de inicialmente de orar com você. Querido e amado Pai, nós pedimos que a Tua Palavra produza fruto abundante em nossas vidas, neste dia para o louvor da Tua glória. Na hora e no momento, Senhor, que cada um desses irmãos estiverem ouvindo essa mensagem, que ela produza frutos abundantes na vida de cada um deles, para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos isto e agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, neste dia, uma palavra que tem como título, um pouco curioso, eu dei o título a esta mensagem de Bom Mestre, esse Covid-19. Por que eu chamo de bom mestre? Porque eu tenho tirado algumas lições dele neste período de quarentena. O que ele provocou na nossa vida e na vida do nosso país e das nações tem gerado alguns ensinos importantes para a minha vida e creio que para a vida de todos nós. Eu gostaria de compartilhar 7 pensamentos que eu tive ao longo destas semanas e que tenho tido na presença de Deus, em oração e comunhão com o Espírito Santo, buscando entender o que está acontecendo com a gente. E acho que essa pandemia do Covid-19 nos ensina algumas coisas que são muito importantes. Eu queria partilhar com você hoje 7 ensinos que o Covid, ou esta pandemia, pode e deve trazer à vida de cada um de nós. O primeiro deles, querido irmão, que eu aprendo com esta pandemia é que os maiores inimigos, eles são pequenos e invisíveis. Nós temos a inclinação de pensarmos, de imaginarmos que os nossos inimigos são muitas vezes grandes, poderosos, visíveis. E temos visto agora um pequeno vírus, incapaz de ser visto a olho nu, parando as nações do mundo inteiro. Eu e a minha esposa, neste período agora, temos gostado de ver alguns programas de sobrevivência na TV. E é interessante que nesses programas de sobrevivência, normalmente, quando os candidatos se apresentam no início, eles falam da sua coragem, da sua ousadia, da sua disposição de provar N coisas. E ao longo do desafio, diversos deles desanimam, se abatem e chegam até mesmo a desistir, a sair do programa. E eu observei que a maioria deles que saem do programa, eles saem também não porque foram desafiados por elementos poderosos da natureza, alguns deles ficaram inclusive em países da África, confrontaram-se com leões, hipopótamos, crocodilos e animais selvagens de toda espécie. E, no entanto, a maioria deles saiu e não concluiu o desafio. Dos que saíram foi por causa de mordida de mosquitos, por causa de algum protozoário na água contaminada, ou porque comeu alguma coisa estragada. Inimigos pequenos que atacam de maneira sorrateira e tiram o candidato de combate. Creio que o Covid-19 nos ensina também que as coisas que destroem a nossa vida não são coisas grandes para nós cristãos. O apóstolo Paulo diz, quando ensina sobre o pecado na nossa vida, esses Covid-19 do inferno, que são os pecados, ele diz que determinadas coisas nem devem ser nomeadas entre nós, nós que já nos afastamos do pecado.
maldades como mentir, como roubar, adulterar e coisas que são aparentemente visíveis e grandes na vida do sujeito crente, Paulo diz, nem se nomeia entre nós. Mas, no entanto, queridos, há pequenos pecados, situações às vezes simples, situações que nós consideramos insignificantes, podem produzir na nossa vida estragos enormes e nos fazer sair deste caminho do Senhor, nos desviar para longe dele. Não são grandes coisas que nos destroem. Eu vejo também muitos casamentos que vão sendo destruídos gradativamente, não por causa de grandes problemas, mas por pequenos problemas que vão se acumulando e não vão sendo resolvidos e acabam tirando de combate, tirando da luta o casal, a pessoa, uma família. Pequenas coisas podem nos destruir. A Bíblia ensina em Tiago, no capítulo 3, que a língua, por exemplo, é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Palavras podem destruir. Pequenas atitudes que nós temos uns com os outros, às vezes de desprezo, de ressentimento, de mágoa, palavras duras que podem ser ditas uns aos outros, podem também provocar que situações se deteriorem, que relacionamentos se quebrem, que vidas se afastem umas das outras. Eu aprendo com essa pandemia que eu devo zelar muito mais daquelas coisas microscópicas, os pecados microscópicos, as atitudes microscópicas, as palavras microscópicas. São essas as que podem nos derrubar e nos tirar da jornada que Deus planejou para a nossa vida. Seja muito zeloso e muito cuidadoso com as pequenas coisas. Não fique atento aos grandes inimigos, mas perceba e fique atento aos pequenos inimigos que sorrateiramente podem entrar dentro da sua casa, sorrateiramente podem entrar dentro do seu coração e provocar destruições inimagináveis. A Covid pode até mesmo, sob determinada condições, matar. Há pecados na nossa vida, há situações na nossa vida que aparentemente são pequenas, que se nós não tomarmos o devido cuidado e atenção, podem também nos matar. A Covid-19 me ensina isso. Uma segunda coisa que a Covid-19 me ensina é que a roda do mundo não depende da gente individualmente. Estamos em quarentena, irmãos, e o mundo continua rodando. Nós não somos imprescindíveis à roda do mundo, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que somos essenciais, que devemos fazer determinadas coisas, que devemos assumir determinados compromissos, que determinada situação é inegavelmente necessária na nossa vida e nós muitas vezes nos indispomos, nós nos desentendemos, nós até brigamos com pessoas porque reivindicamos posições, reivindicamos atitudes, reivindicamos ações que achamos que devemos agir porque são indispensáveis, porque precisamos delas. E muitas vezes elas se descobrem e se apresentam para nós como desnecessárias e inúteis. Todos desaparecem. Também os grandes homens e mulheres do passado também morreram e desapareceram. Alguns sequer deixam saudade, como é dito de um rei de Israel, que fez coisas tão enormes e tremendas no seu reinado e tão ruins, que diz a Bíblia que não deixou saudade para a sua geração. A roda do mundo gira e Deus é capaz de levar o mundo para onde Ele quer, sem necessidade da gente. A palavra de Deus diz em Isaías 40, no versículo 12,
até o 24 diz assim, irmãos, veja o que está escrito. O próprio Deus dizendo isso em Isaías 40, no versículo 12, eu vou ler na versão transformadora, que diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou o peso na balança dos montes e das colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou para instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não? Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota no balde. Não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno ao nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com corrente de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher a madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Diz o Senhor. Acaso não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. Meu querido irmão, minha querida irmã, no reino do mundo, sobrevive sempre o mais forte, não é verdade? Nesse reino do mundo que Deus está conduzindo para o seu fim, para um determinado fim, Deus o está conduzindo pela sua mão poderosa e graciosa. A nós cabe sermos cooperadores do Senhor, submissos à direção dEle, porque independentemente de nós, se nós não fizermos a vontade dEle, Ele encontrará outro que o fará. Por isso, irmão, entenda. Essa quarentena está me ajudando a entender melhor que o controle da história do mundo, como eu disse de Apocalipse capítulo 5, está nas mãos do Senhor e não nossa. E Ele pode fazê-lo muito bem. Ele não precisa do nosso conselho nem da nossa ajuda. O fato de estarmos trancados dentro de casa já há mais de um mês nos faz perceber que a roda do mundo, dos acontecimentos, dos fatos, continuam avançando. E Deus está presente, com a sua mão poderosa. Eu e você individualmente, nós não podemos fazer a roda do mundo girar. É Deus que a faz pelo seu grande e poder e maravilhoso poder. Por isso, irmão, entenda, como eu disse antes, que no reino deste mundo sempre vai sobreviver o mais forte. É assim que o mundo se move. Sobrevive o mais forte. No reino de Jesus, já diz a Bíblia, sobrevive o mais fraco. E o Senhor Jesus é quem está conduzindo tudo isso. Ele é que governa o seu reino. No reino de Jesus, irmão, nós temos um nome, aleluia. No reino de Jesus nós temos um nome. Chamei pelo meu nome, ele disse, tu és meu.
No reino do mundo, você é um número, apenas um número. E você pode ser dispensado, tirado por aqueles que governam o mundo. Por isso, irmão, entenda, a roda do mundo não depende da gente, depende do Senhor. E este mundo, que está debaixo do controle dele, caminha na direção do propósito que ele estabeleceu. Mas nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E lá nós temos um nome, um lugar, uma morada, um Pai. Tome muito cuidado e pense bem. Quando a quarentena terminar e o Covid desaparecer, como você vai se comportar no mundo? Em terceiro lugar, o Covid-19 me ensina, e esta quarentena me ensina, que nós somos descartáveis. Nós somos no mundo dispensáveis. Nós somos no mundo substituíveis. E que devemos entender a pequenez da nossa vida. Podemos ser mortos por um pequeno vírus que sequer é perceptível a cada um de nós. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 até o 16, está escrito assim. Tiago diz o seguinte com respeito à nossa vida. Ele diz assim, Tiago capítulo 4, os versículos 13 a 16. Olha que palavra maravilhosa, diz o autor de Tiago no capítulo 4, os versículos 13 a 16. Ele diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Querido irmão, a Bíblia diz que a nossa vida passa como uma neblina. E tantos de nós, ou a maioria de nós, se não nós todos, em determinados momentos da nossa vida, nos agarramos tão fortemente às coisas que estão presentes no mundo. Nos agarramos tão fortemente àquilo que podemos receber do mundo. Nos preocupamos tão intensamente com a possibilidade de não termos recursos, de não termos sustento, de não termos morada, de não termos salário. Preocupação humana legítima, eu sei disso. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, tudo passa tão rápido. Somos como uma neblina que se vai. E o Senhor deseja que a gente confie nele. Quem é, diz o Senhor Jesus, que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que tem domínio sobre si mesmo nestas coisas? Ninguém tem, nem eu, nem você. A Covid está me relembrando e me ensinando que a minha dependência, a minha vida e a sua estão no Senhor e na fé e na confiança nele. Em nenhum outro lugar. Não é a sua empresa que vai salvar você. Não são os seus recursos financeiros que vão salvar você. Jesus disse, observe os lírios do campo, observe as aves do céu. Ele as sustenta. E ele pergunta, você não vale mais do que um pardal? A resposta é sim. Infinitamente mais valemos do que um pardal. E ele prometeu que nos sustentaria, que nos guiaria, que nos daria o necessário para a nossa vida. Saiba que a sua vida neste mundo passa tão rapidamente. Eu estou com 60 anos, irmãos. Como já brinquei em outras vezes, eu sou do grupo de risco.
Fiquei sabendo agora esses dias que muitos dos irmãos sabem, eu sou asmático, né? E foi feita uma pesquisa agora e foi constatado nesta pesquisa que os asmáticos, eles praticamente não sofrem nenhuma influência, né, por risco do Covid-19. Né? A asma não é um fator de risco para agravamento da Covid-19. Eu assim, pensei, diminuiu mais um item na minha lista de riscos que eu tinha como idoso, né, a partir dos 60 anos, mas só como uma nota curiosa e engraçada. Nós confiamos firme e plenamente no Senhor em todas as coisas, né? Então saiba que a sua vida está plenamente nas mãos desse gracioso Senhor que nos ama e que cuida de cada um de nós. Lembre-se, você passa muito, muito, muito rápido. A gente alcança a idade de 60 anos, como eu disse antes, e vê como a vida passou rapidamente. Como o passado se esvai na nossa mente, no nosso coração tão rapidamente. Como o nosso corpo sente os efeitos da vida que se passou. Então, guardar a nossa confiança no coração e não acharmos que somos super-heróis imbatíveis, indestrutíveis, que sobreviveremos a todos os embates da vida de maneira heróica. A Bíblia nos ensina que não é assim. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo, porque a nossa confiança, a nossa vida, o nosso sustento dependem plena e completamente dele. Em quarto lugar, eu aprendo com o Covid-19, queridos irmãos, e essa quarentena, que ficar parado em casa gera ansiedade e impaciência. É difícil a gente conversar com um irmão, uma irmã, alguém que não está impaciente, que não está ansioso. Tenho conversado até com pessoas que já tiveram crises de ansiedade. Outro dia conversei com uma pessoa lá no local onde eu moro, e ele disse assim, pastor, precisei tirar a minha esposa de dentro de casa. Ela começou a ficar esquisita, estranha, ansiosa, passando mal. Deu umas taquicardias nela. Eu perguntei para ela o que ela tem. E ela disse, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Aí peguei o carro e fui dar uma voltinha com ela. Esta semana também. Eu, minha esposa, minha filha e minha netinha, fomos dar uma volta de carro no final de tarde, para sair de casa. A gente parece vai ficando ansioso com o fato de ficar em casa. Eu aprendo com o Covid que esta preocupação que a gente tem precisa ser também redirecionada e precisa ser compreendida também em outra dimensão. O mundo e a maneira como o mundo vira, como o mundo gira, como nós vivemos, é uma vida extremamente apressada, agitada e ansiosa. E eu me lembrei nesses dias da descendência de Caim e da descendência de Sete. E observei como essas duas gerações de pessoas foram se desenvolvendo na Terra. E percebi que a geração de Caim era uma geração extremamente preocupada com, e a Bíblia descreve isso, com realização. A geração de Caim é a geração que constrói, é a geração que faz. Como havia passado no Brasil uma propaganda, uma publicidade que dizia fulano de tal, gente que faz. Assim é o mundo. O mundo vive de gente que faz. Gente que constrói, gente que levanta cidades, constrói muralhas, realiza sonhos neste mundo, projeta coisas e se dedica a elas, gasta sua vida, sua saúde e seu tempo para construir coisas, seus reinos e seus reinados neste mundo. Lembrei-me também da geração de Sete. Se você ler a descendência de Sete,
você vai ver lá que a preocupação do escritor bíblico é dizer que a descendência de Sete se preocupou com gerar filhos. A geração de Sete não fazia, a geração de Sete gerava. O lugar da descendência de Caim é nas empresas e no empreendimento. O lugar da geração de Sete é no quarto, no recôndito da intimidade, porque se gera filhos na intimidade, se gera filhos no secreto, com a esposa e com o esposo. Deus, nesta Covid-19, nesta quarentena, está chamando seu povo para entender que o lugar dele não é no empreendimento, que o lugar dele não é na construção do mundo. O lugar dele é no recôndito do quarto. É no lugar que se gera o que Deus quer. Se você quer gerar o que Deus quer e quer empreender no mundo o que Deus quer que você empreenda, eu e você precisamos ir para o quarto. Aquele lugar que o Senhor disse que depois que você entra, fecha a porta atrás de você. E o seu Pai que lhe vê em secreto. Nós fomos chamados para gerar, irmão, querida irmã. Nós não fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados para construir. Nós não fomos chamados para levantar paredes. Nós fomos chamados para gerar. E há filhos aguardando para serem gerados no mundo. Há homens e mulheres que precisam ser gerados. E que não sejamos nós como aqueles que o profeta Isaías, da parte de Deus, uma palavra profética, julgou, dizendo que aquela geração ficou grávida e deu à luz a vento. Não gerou nada. Quando fez força para dar à luz, só veio vento. Queridos irmãos e queridas irmãs, você precisa encontrar-se com o Senhor para poder conceber como uma semente divina. Porque senão vamos ser como galinhas que põem ovos que não são galados. Essa geração mais jovem não sabe o que é isso. Ovos que não são galados são aqueles ovos onde a galinha pôs, mas não teve contato íntimo com o galo. E aquele ovo pode ser chocado o quanto for, mas nunca vai gerar nada, porque não tem a semente que deveria ser posta lá. Assim também nós somos chamados por Deus para gerar como a descendência de Sete. E somos chamados nessa geração para o encontro com Ele, para recebermos a semente dEle naquilo que precisa ser gerado. Se você e eu precisamos trazer à luz qualquer tipo de empreendimento espiritual, ou até mesmo humano, se for da vontade de Deus, mas ele precisa ser gerado com a semente divina. Do contrário, é inútil e não produzirá absolutamente nada. A Covid me ensina que eu preciso entender o meu tempo e o tempo de Deus comigo. Em quinto lugar, essa quarentena da Covid me ensina que precisamos mais de vida em família do que realmente achamos que precisamos. Esta quarentena está mostrando o quanto pais e filhos têm carências de relacionamento. Esta Covid-19, esta quarentena está mostrando para nós o quanto esposos e esposas têm carências de relacionamento. O quanto temos necessidade de nos relacionarmos em família. Essa quarentena da Covid-19 está mostrando para mim e para você que o altar da família precisa ser levantado. Essa quarentena está descobrindo
Quantas famílias que não oram juntas? Esta quarentena está desvendando quantos pais e mães que não oravam com seus filhos. Esta quarentena está revelando quanta vida de comunhão que precisa ser resgatada, restaurada, refeita. O altar das famílias. A Covid-19 está mostrando que está caído e que precisa ser levantado. Meninos e meninas, jovens e adolescentes, sem rumo, sem direção, sem uma palavra, sem a intimidade, a comunhão de um pai e de uma mãe. Esta quarentena está mostrando para mim e para você o quanto Deus investe na vida em família. Deus está mostrando para você e para mim, nesse tempo que você está em casa, o quanto nós precisamos restaurar nossos relacionamentos familiares, o quanto precisamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos familiares, o quanto precisamos continuar depois da quarentena investindo nos relacionamentos familiares. Sim, nós precisamos. Esta quarentena da Covid está trazendo essas coisas à luz. Famílias que estão fazendo pactos novamente, de vida em família. Pais que estão se convertendo aos seus filhos. Filhos que estão se convertendo aos seus pais. Famílias que nesta quarentena estão aprendendo coisas da vida com Deus que não sabiam e que essa quarentena lhes proporcionou aprender. Continue aquilo que você aprendeu, continue praticando depois que a quarentena terminar. Seja zeloso daquilo que Deus está revelando nesses dias. Se você ainda não levantou o altar da sua casa, hoje é tempo de começar a fazer isso. Chame seus filhos e suas filhas. Chame sua esposa e seu esposo. Levante o altar de Deus. Volte à comunhão do Senhor em família. Voltem ao culto do lar, ao culto familiar. Voltem a buscar a presença de Deus como casal. Voltem a meditar e a estudar a Bíblia juntos. Voltem ao primeiro amor. Deus está restaurando o altar da família. A Covid-19 me ensina isso. Em sexto lugar, essa quarentena da Covid me ensina que os casamentos e relacionamentos familiares estão em crise. Conversando com pessoas ligadas à segurança pública, lendo na internet artigos nesta área, nós temos visto quantos casais, quantas famílias estão se desintegrando, porque a vida fora de casa era uma espécie de subterfúgio, uma espécie de refúgio, uma espécie de fuga para as crises conjugais. E que agora, tendo que ficarem juntos dentro de casa, não se suportam, não se aguentam. Casais se separando, filhos saindo de casa, pais, mães abandonando lares, violência familiar. Os casos de denúncia de violência doméstica cresceram grandemente no Brasil e em todo o mundo. A Covid me ensina que nós estamos em crise na família e que nós precisamos buscar a Deus, o restaurador da família, o Criador da família. Que nós precisamos interceder pelos nossos vizinhos, nossos amigos. Que nós precisamos interceder pelos lares. Que precisamos investir fortemente em ajudar famílias a restaurarem relacionamentos. A Covid me ensina que nós precisamos ensinar os casais a viver a vida comum do lar com discernimento,
Essa Covid-19 tem nos ensinado como nós, homens e maridos, precisamos ter o nosso caráter e a nossa formação familiar transformada e edificada e amadurecida para cuidarmos bem de nossas esposas e nossos filhos. Esta Covid-19 está ensinando para nós o quão carente nós somos das misericórdias de Deus sobre nós e do seu poder para operar mudanças dentro de nossos lares. Como é bom poder orar por pessoas, orar por filhos, por esposas, por maridos, colocar as mãos sobre eles e ver o demônio ter que sair e sair fugido, porque o poder de Deus chegou ali para transformar. Que coisa maravilhosa é poder ver pelo poder de Deus maridos indo na direção de suas esposas e pedindo perdão, esposas pedindo perdão pelo seu comportamento, filhos se humilhando diante dos seus pais e buscando relacionamento, cura, proximidade, proteção e cuidado dos seus progenitores. Sim, a família está em crise, mas temos um Deus poderoso, capaz de fazer maravilhas e transformar as nossas vidas para a glória do nome dele. Você e eu estamos sendo chamados por Deus para sermos restauradores de brechas, para nos colocarmos na brecha e restaurarmos os muros dos casamentos e das famílias que estão ruindo pela ação do maligno, pela ação do mundo e pela ação do pecado. Mas Deus é poderoso para reverter e fazer novas todas as coisas. Conte conosco, querido irmão, se o seu casamento está em crise, sua vida conjugal e familiar está em crise, procure ajuda, procure seus pastores, procure a nós, ligue para a gente. Nós podemos ajudar. Deus tem nos ajudado para que nós possamos ajudar a vocês. Deus nos tem consolado para que nós possamos consolar vocês. Deus tem nos fortalecido para que nós possamos fortalecer vocês. Não sofra sozinho. A cura, a restauração para a sua vida, para a sua família. E Deus pode fazer coisas grandiosas, poderosas. Por fim, o meu tempo já foi bastante, né? Eu queria partilhar a 7ª coisa que eu aprendo com a quarentena da Covid-19, que nós perdemos a capacidade, a habilidade de andar devagar. Como é que é, pastor? O que você está falando? O mundo ensinou a gente ao longo desses anos a andar rápido. As redes sociais e as formas de comunicação estão nos ensinando a andarmos rápido. As coisas acontecem de maneira instantânea. E nós mesmos queremos que tudo aconteça de maneira instantânea. Queremos resultados rápidos e eficientes. Em tudo é assim na vida. Algum tempo atrás conversava com um irmão que trabalha numa loja de departamentos. E ele disse assim: pastor, a gente não pode cumprir meta. Porque se a gente cumprir a meta, o gerente da gente já aumenta a nossa meta. Que coisa! Tudo parece tão rápido. Tudo precisa acontecer de maneira tão rápida. As decisões precisam ser tomadas de maneira rápida. A Covid está nos mostrando, e a quarentena está nos mostrando, que apesar de termos sido ensinados, ter sido incutido esse sentimento, essa forma de viver dentro da gente nos últimos anos, é possível viver diferente. E eu gostaria de dizer a você, querido irmão, embora o Senhor tenha pressa em consumar a história do mundo, embora Ele mesmo disse: eu vim trazer fogo à terra e gostaria que ela já estivesse queimando. Em 1 Pedro, e na carta de Paulo, na carta de Pedro, ele diz que nós podemos
apressar a vinda do Senhor, vivendo de maneira piedosa e justa no meio deste mundo pecador. É verdade. Deus realmente tem pressa em fazer novas todas as coisas. Né? Ele está sendo segurado na eternidade ainda, mas Ele quer completar a sua obra. No entanto, o Senhor diz claramente para nós que para a gente aprender as coisas dEle e crescer nele, Ele não tem pressa. Ele quer que a gente seja devagar quando estiver com Ele. Que a gente tenha tempo com Ele e para Ele. Ele disse que Ele faz as coisas de maneira muito tranquila a favor de nós. A Bíblia diz que Ele tem um coração sossegado e que Ele quer ensinar a gente o sossego. Você sabe o que está escrito em Isaías capítulo 30, o versículo 15? Ali está escrito assim, em Isaías 30, o versículo 15. Olha o que diz lá. Isaías 30, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, se converter e sossegar, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Palavras que não são muito bem recebidas nos dias modernos, não é verdade? Converter-se e sossegar para experimentar a salvação. Tranquilidade e confiança para experimentar força. Essas são atitudes de quem se rende nas mãos de outro. O Senhor está chamando a gente para se render às mãos dEle. Na vida de comunhão, comigo e com você, Deus não tem pressa. Ele espera que nós oremos sem cessar, que paremos tempo na presença dEle, que gastemos o tempo precioso que a gente tem para estar com Ele. Esta semana, numa live, eu ouvi o testemunho de um homem de Deus que, arrependido na própria live, dizia: nos meus primeiros tempos eu ficava 7, 8 horas diariamente na presença de Deus. E aí Deus começou, claro, por causa da minha comunhão com Ele, com certeza, disse ele, Deus começou a realizar obras extraordinárias na minha vida e através da minha vida. O que é que eu fiz? Passei a viver dentro de um avião, viajando de igreja em igreja, de lugar em lugar, pregando a palavra de Deus. E ele disse que o Espírito Santo falou com ele ao seu coração: quando vais voltar para o lugar onde eu te coloquei? Assim entendo eu também a minha própria vida e quero que você entenda a sua. Que esse é o lugar para o qual o Senhor nos chamou. É lugar de confiança, lugar de sossego, lugar de descanso. Jesus disse assim uma vez: se você está sobrecarregado e com fardos pesados nas suas costas, ele disse: venha até mim e eu darei para você descanso. Esta palavra que eu li de Isaías 30, versículo 15, a frase final diz assim: mas vós não o quisestes. Deus ofereceu sossego e descanso e tranquilidade para o seu povo, confiando nele. E o seu povo do passado não quis. Espero que Deus não encontre, quando voltar, uma igreja agitada, ansiosa, correndo de um lado para outro, feito Marta, que
que não consegue sossegar. Tranquilidade e confiança faz parte da minha vida e da sua. Essa quarentena da Covid está me ensinando isso. Eu, quando não estava na quarentena, eu tinha o meu tempo de oração. De tal hora até tal hora, porque tinha outras atividades. E agora não tenho outras atividades. Agora eu vou para o meu tempo de oração sem tempo. E está sendo muito bom. Não ter tempo para voltar. Ou quando volto, ter tempo para sair. De poder orar de manhã cedo, quando o dia amanhece, tão bom, tão agradável. Poder orar, sair depois do almoço. No meio da tarde, dizer para a Marli, eu vou dar uma saidinha, vou caminhar um pouco e orar. Viver sem agenda, irmão, na vida de oração, é uma chamada de Deus para mim e para você. Largue a sua agenda quando o Senhor chamar você. Tenha tempo, sossegue, descanse, pare, porque Ele quer fazer a obra dEle. Se você trabalhar, Deus vê. Se você ficar vendo Deus, Ele trabalha. Olhe para o Senhor e vá buscá-lo. Feliz a nação, feliz o homem e a mulher, como diz o salmista, que tem um Deus que trabalha por ele. Mas Deus só vai trabalhar por mim e por você, só vai trabalhar por nós, quando nós nos dedicarmos a Ele. Quando nós tirarmos o nosso tempo de oração da agenda. Quando nós considerarmos que o tempo de oração faz parte das minhas atividades, faz parte dos compromissos que tenho. A Covid está ajudando a cada um de nós a entender que nós podemos mudar o nosso relacionamento com Deus, que nós podemos experimentar coisas novas, profundas dEle, e que a gente pode sair da Covid para descansar nele, para trabalhar descansando, para fazer o que tem que fazer descansando, para ir onde tem que ir descansando. Porque nós somos os que confiam no Senhor, diz a Bíblia, somos aqueles que sobem com asas, correm e não se cansam, não se fatigam, porque confiam no Senhor. Que Deus ajude eu e a você a fugirmos do estresse, a fugirmos dessa correria interior da alma e nos aquietarmos no Senhor, que vai abençoar ricamente a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe eu e você no nome de Jesus. Eu compartilhei com você hoje 7 ensinos da Covid-19 para a nossa vida. E eu espero que você cresça com esses ensinos. Os maiores inimigos são os pequenos e invisíveis. A roda do mundo não depende da gente. Somos descartáveis, dispensáveis e substituíveis no mundo. Ficar parado segundo as regras do mundo gera ansiedade e impaciência. Precisamos mais de vida em família do que realmente acreditamos que precisamos. Os casamentos e relacionamentos familiares estão em crise. E perdemos a capacidade, a habilidade de andar devagar. Medite novamente nesses 7 pontos. Ouça de novo, veja de novo essa mensagem. Veja junto com a sua família. E Deus vai trabalhar, operar coisas maravilhosas. Faça o que você acabou de ouvir. Pratique isto. E Deus vai revolucionar a sua vida, como está revolucionando a vida de todos aqueles que amam desta forma. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você. Querido e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto com todos os irmãos, te louvar e te agradecer pelos ensinos que esta quarentena está trazendo para cada um de nós. Nosso coração está quebrantado diante do Senhor. A sua vontade, o seu poder e a sua graça estão aparecendo de maneira mais evidente, mais forte
na vida de cada um de nós que está entendendo este momento. Este tempo tem sido precioso para cada um de nós e eu te louvo por ele. Enche o nosso coração de alegria em Ti, na Tua palavra e no Teu poder, Pai. Eu abençoo Teus servos e servas que estão nos ouvindo e vendo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, neste domingo nós queremos também celebrar a ceia do Senhor. E para tanto, eu convido que você e sua família estejam aí reunidos na sala. O ideal é que esta transmissão seja colocada na TV, né? no YouTube da TV, que aí todos podem participar melhor, né? Mas se não tem, pode ser feita no celular, sem dúvida, né? Mas nós queremos ter essa oportunidade de partilharmos da ceia do Senhor esta manhã, ou esta noite, ou esta tarde, dependendo da hora que você se reunir com a sua família para receber esta palavra, não é mesmo? E eu quero lembrar a você o que cada um de nós recebeu da parte do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E por semelhante modo, após haver enseado, Ele tomou também o cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o apóstolo Paulo ainda diz que todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós celebramos este momento do pão e do vinho, no nosso caso o suco de uva, né? Nós o celebramos em memória do Senhor Jesus, em memória do que Ele fez por nós na cruz. E essa é uma experiência comunitária, que deve ser feita em comunhão com todos os irmãos e irmãs. E se você tem alguém na sua casa, que não é da sua família, ou não é da Fonte Church, e deseja participar da ceia também, pode participar livremente, né? A única recomendação, instrução que a Bíblia dá, é que cada um julgue a si mesmo como é que está vivendo a experiência do corpo de Cristo na sua vida. Como é que está a sua experiência, o seu entendimento do seu relacionamento com Jesus e do seu relacionamento com os demais membros do corpo de Cristo, né? Se você está em desavença, em desacordo, em desarmonia com irmãos e irmãs na fé, ou com pessoas, ou com vizinhos, né? A Bíblia diz que você não deve participar da ceia, né? Porque você não está discernindo o corpo adequadamente. Se você não está em comunhão com o Senhor, está vivendo deliberadamente em pecado, você também não está em comunhão adequada com o corpo do Senhor Jesus, você não deve participar. E se você está nessa condição, mas está arrependido, com o coração contrito, então, por favor, confesse isso para o Senhor agora, nesse tempo de oração, né? Apresente ao Senhor a sua culpa, porque ela vai ser lavada e perdoada pelo sangue do Senhor Jesus, mediante a sua fé, e você poderá participar livre e abundantemente da ceia e será abençoado na comunhão que o Senhor proporciona com a presença do Espírito Santo na vida dos irmãos e das irmãs. E depois de você ter sido perdoado, tendo confessado os seus pecados, você deve providenciar formas, maneiras de corrigir aquelas áreas da sua vida que você acabou de confessar como carentes e necessitadas de retidão. Se você tem problemas de relacionamento com pessoas da sua família, ou da sua igreja, ou com vizinhos, você deve buscar reconciliação depois que fez isso. Assim como também, se não está vivendo de maneira adequada com o Senhor, e se você percebe que há pecados na sua vida que precisam de correção, também busque ajuda e correção para a sua vida pessoal, para que você não seja condenado com os demais e venha a sofrer consequências de tomar uma ceia indignamente, porque a Bíblia diz que a ceia pode até mesmo provocar enfermidades tais que possam até nos matar. Está este ensino lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ensina sobre ceia. Então é muito importante
que você tenha essas atitudes adequadas e corretas diante do Senhor e diante de você mesmo e dos irmãos para celebrar a ceia. Dito isto e feito desta maneira, você pode participar livremente. Então vamos orar e após esta oração nós podemos então juntos comermos do pão e bebermos do vinho, do suco de uva juntos e celebrando esse momento alegremente, ok? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada um dos irmãos aqui agora à Tua presença e pedimos a Deus que o Senhor nos santifique por meio do sangue precioso de Jesus e faça com que nós vivamos uma vida comum no lar, de maneira abençoada, na vizinhança de maneira honrosa, honesta e adequada e também, Senhor, com todas as pessoas, de maneira a dar um testemunho fiel e digno da Tua presença na nossa vida. Nós queremos celebrar este momento de ceia alegremente, lembrando o que o Senhor tão amorosamente e graciosamente fez por nós com a Sua morte e com a Sua ressurreição. O Senhor seja bendito nas nossas vidas. Amém. Querido irmão, diz a Bíblia, vinde porque tudo já está preparado. Comei e bebei dele todos. Tenham uma boa ceia, não esqueçam de bater uma foto, fazer uma selfie e divulgar aí nos grupos, nas redes sociais e também na igreja, para a gente se alegrar e nos celebrarmos uns com os outros. Tá bom, queridos? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Queridos, nós queremos ainda compartilhar com você alguns avisos importantes aí para esta semana. Você que está nos assistindo pela manhã, neste domingo, queremos lembrar que hoje à tarde, a partir das 15 horas, nós temos o culto da GR Kids. É um tempo especial com crianças. Divulgue isto na igreja, entre os irmãos, divulgue na vizinhança, partilhe o link com amigos. São mensagens poderosas que Deus está transmitindo através desse trabalho, desse culto especial que é feito online com a nossa gurizada, a partir das 15 horas. Conecte lá. Temos também na terça-feira a nossa Terça Top, que nós estamos tratando de temas importantes aí para a Fonte Church, né? Tratamos inicialmente sobre a Santa Ceia, ou melhor, a Ceia do Senhor, como nós costumamos chamar, né? Tratamos também sobre o batismo cristão, o que ele é e o que significa e como nós o praticamos. E na Terça Top passada, começamos a falar sobre o matrimônio, casamento, divórcio e novo casamento. Na próxima terça-feira, nós vamos tratar deste tema e completá-lo, né? Vamos falar nesta próxima terça-feira quando é que pode haver divórcio, se é que pode haver divórcio no ensino da Palavra de Deus, e se havendo divórcio, quando se é que pode haver um novo casamento nos relacionamentos conjugais, ok? Fique atento, divulgue, que nós queremos trazer edificação para a vida da igreja. Lembramos também que na próxima quarta também no sábado, nós temos as nossas células online, a maioria delas é feita pelo Zoom, e você pode participar. Se você quer participar de uma célula, é só entrar em contato com os líderes de célula, que eles vão enviar para você o link para acessar uma sala e entrar então numa reunião de célula na próxima quarta-feira e também no sábado. Você pode também, na segunda, já entrar em contato com a nossa secretária, né? E ela vai informar para você aonde tem células, quais são as células que estão se reunindo online, e vai anotar o seu endereço e o seu WhatsApp e vai enviar o link para você, ok? Para você participar na célula. Na quinta-feira, o pastor Wagner está fazendo uma live, a Live Mission, né, com o pastor Wagner às 20 horas. Próxima quinta-feira, fique lá atento no Instagram, que às 20 horas nós vamos ter um missionário internacional sendo entrevistado pelo pastor Wagner. Tem sido uma grande bênção. E na sexta-feira, às 21 horas, a pastora Mara também está fazendo, tanto no Instagram quanto no Facebook, aquele momento especial de oração, a nossa vigília de oração, né? Ela inicia às 21 horas. Então, 21 horas, fica ligado lá, que a pastora Mara, com aquele sorriso simpático, aquele ar
cheio do Espírito Santo da vida dela, ela vai ajudar você a passar 1 hora aproximadamente orando e buscando a presença do Senhor Deus. Aleluia. E lembramos também a todos os irmãos e as irmãs que você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui pessoalmente na igreja ao longo de toda a semana. A nossa secretária está aqui das 8 até as 5 da tarde. Você pode fazê-lo também diretamente nos bancos, né? Vai aparecer aí a tarjazinha que o nosso amado líder aqui da mídia, o nosso querido Faraó, que está aqui acompanhando essa gravação, ele já vai colocar aí o número da conta e o banco onde você pode fazer esse depósito. Só não esquece de fazer a comunicação na secretaria, né, que você fez esse depósito. E pode também, se quiser, fazê-lo através de cartão de crédito. Aí você precisa vir aqui na secretaria para usar a maquininha, ok? Deus abençoe vocês. Fiquem na doce e amada paz do Senhor Jesus e uma excelente semana. E o Senhor venceu a Covid-19 e chegará o tempo em que Ele nos levará de volta e adiante do projeto que Ele tem para nós, para a cidade de Montemor e para o Brasil e todos os países. Deus abençoe o nosso país. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.